Fala pessoal, tudo certo com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui de volta ao nosso curso. Essa aqui é a aula 3.1 e aqui a gente vai aprender a escrever do zero um estudo de caso, certinho? Eu dividi essa aula aqui em três partes. Vai ficar a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, para não ficar muito extenso o vídeo, tranquilo? Então aqui a gente vai trabalhar a proposta, vai começar a fazer a introdução e nas aulas seguintes a gente vai concluir o textinho. Beleza, pessoal? Tudo certo? Então, bora lá. É o seguinte, eu trouxe aqui uma proposta do ENAD 2021, que tem lá, questão discursiva 4. Aí tem uma situação, um problema, que envolve, né, uma situação do cotidiano aí da nossa prática docente. Eu vou ler aqui com vocês e a gente vai desenvolver nosso textinho, tranquilo? Seguinte, diz assim, um aluno do segundo ano do ensino fundamental apresenta um comportamento diferente dos demais alunos. Beleza. Deixa eu mudar a cor aqui. Pronto. Sempre desanimado, não consegue acompanhar a turma, dorme nas aulas e não interage com os outros, isolando-se. Já está na escola há 2 anos e a supervisora procurou a família por várias vezes. A coordenação da escola, né? Informando sobre as dificuldades que ele apresentava. Os familiares demonstraram resistência, dizendo que ele estava apenas com preguiça de estudar, argumentando que em casa ele era muito atento e agia normalmente. A supervisora e a professora continuaram a observar o aluno em suas atividades e percebiam que piorava a cada dia. Inicialmente, achando que era apenas uma criança tímida, propuseram que assentasse em uma das primeiras carteiras, mas ele se recusou. Continuaram a observá-lo e descobriram que os outros alunos titulavam de burro, bullying, né? Pois parecia não aprender e não copiava nada do quadro. Em seu caderno quase não havia registro e o que se via escrito sempre estava incompleto. A escola novamente teve que intervir, informando aos pais que procurassem um especialista com urgência, suspeitando de algum problema de vista, alertando-os sobre os prováveis prejuízos para a criança, que poderia até repetir o ano, caso não conseguisse acompanhar a turma nas atividades. Constatando que os apelos não eram atendidos pela família, a instituição encaminhou o aluno para um oftalmologista, que confirmou a suspeita. Só não imaginava, né, que fosse tão grave. O aluno tinha baixa visão. Vamos lá. Diante de um caso que essa proposta ela pode até ser um fato fictício, né? Assim, pode ter sido criada pela banca para trazer aqui para a prova, mas é uma situação verossímil que está dentro da realidade. Pode acontecer, é mais comum do que se imagina. Principalmente hoje que há um uso inadequado dos telefones, né? A exposição à luz azul faz com que os alunos tenham um problema de visão precocemente. Então vamos lá, vamos desenvolver o nosso textinho aí, começar pela nossa intro. Como é que a gente abordaria isso, certo? Tá aqui a proposta, né? Vamos logo ler aqui o que, é que ele diz, ó. Considerando a situação apresentada, que a gente acabou de ler aí, discorra sobre três ações, parágrafos, que contribuam para a inclusão desse aluno com baixa visão na turma. Eu geralmente vou trabalhar essas ações né, que são típicas do estudo de caso, com parágrafos. Então, para cada ação que eu apresentar, eu vou desenvolver essa ação no parágrafo. Agora, a introdução será o carro-chefe do texto. Por quê? Porque a gente vai trabalhar como a gente vai montar esse textinho, certo? Então, a introdução vai ser, de fato, essencial. Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor a visibilidade. Pronto, então tá aqui. Como é que a gente pode trabalhar isso aqui, certo? Eu vou colocar aqui o seguinte. Colocar uma frasezinha assim, ó, considerando, começar assim, vamos explicar para o corretor do que se trata, para o leitor. Considerando o contexto apresentado, aí você guarda esse conectivo para utilizar na sua provinha. Sempre comece assim, considerando o contexto apresentado, considerando a situação apresentada, considerando o fato em virtude, enfim, a gente vai ter uma aula sobre isso, como vocês podem utilizar. Aí você explica aqui, ó, que contexto é esse? Em que um aluno, um aluno manifesta, não, vamos lá,
Eu vou colocar aqui que um aluno apresenta dificuldade de aprendizagem pronto. Apresenta dificuldade de aprendizagem decorrente da baixa visão que ele tem lá, o problema, né? Lembrando que eu estou escrevendo assim, mas vocês podem fazer do jeito de vocês, da maneira que tem que ser o mais formal possível, certo? Mas é explicar aqui do que se trata aquilo que a gente vai desenvolver. Da baixa visão não diagnosticada, diagnosticada precocemente, precocemente. Pronto. Eu vou colocar aqui a minha tese, né? O que que eu proponho? É fundamental fazer o quê? Propor ações. Perceba aqui o que que eu estou colocando, né? É fundamental propor ações, né, ó, propor ações, sei lá, que favoreçam propor ações que favoreçam, deixa eu ver, sua inclusão, favoreçam sua inclusão de maneira efetiva. Vamos lá, colocar aí, de maneira efetiva. De forma efetiva. Opa! Tem aqui uma apresentação do tema, né, da proposta. Pontinho aqui. Peraí, ficou meio estranho. De maneira efetiva. Pronto. Ponto final. Então, eu tenho aí o meu primeiro período. Perceba que eu trouxe aqui para o meu leitor, para o corretor, do que se trata ali aquela situação. E aqui já deixei essa palavrinha aqui, ó. Ações. Já deixei de acordo ali com o que o tema pede, né? Com o que a proposta pede, na verdade, ó. São 3 ações. Mas aqui, para fechar mesmo com chave de ouro, a gente vai colocar essas ações, sem explicá-las, porque a gente vai desenvolver isso aí no... Eu vou deixar de vermelho aqui o conectivo, portanto, pronto, estou na introdução. Agora eu continuo de preto aqui. Portanto, o que a gente vai fazer aí? Vou colocar essas ações, ó. A adequação de recursos. O que mais que a gente pode trabalhar aí como forma? A formação continuada. É o que eu estou propondo, certo? Você pode propor aí o que você acha viável da equipe escolar, né? Professores, funcionários, enfim. Equipe escolar. E a outra ação, né? Que são 3. E... O que mais? Vamos lá. Deixa eu imaginar, sei lá, um trabalho. E o trabalho... Peraí. E a parceria, vamos colocar aí a parceria. Parceria sei lá, da família, a parceria da família, com especialistas, né? Com especialistas. Peraí.
com especialistas parceria especialista. Tá o são aqui, ó, são. Não ficou estranho aqui. Pera aí. A canetinha começou a dar problema, aí pronto. Aí foi. Deixa eu colocar aqui. Ai, sumiu, rapaz. Especialistas, né? São fundamentais. Para eita, peraí. Vai aparecer aqui. Para resolver, né? Resolver esse problema. Pronto. Esse problema. Perceba o seguinte, pronto, pessoal, acabou. Tem o meu texto aqui na mão. Tem o texto na mão, já garantido. Vou até separar aqui. Tudo isso aqui é a minha introdução, beleza? Então, eu tenho aqui na minha introdução 2 períodos. O primeiro período termina aqui, nesse ponto. Deixa eu botar uma outra cor aqui, ver se dá pra... Tá aqui um... Tá o verde aqui. É meio estranho, mas vamos ver. O período termina nesse pontinho aqui. E o segundo período termina aqui. Lembrando que eu falei sempre de organização de períodos. Então, 2 períodos, 2 ideias. Nessa primeira ideia aqui, o que eu trouxe? Eu expliquei para o meu leitor do que se tratava, né? Do caso, né? Deixei claro ali para ele, meio que uma apresentação da situação, né? Aí, já deixei uma deixa aqui, ó, dessas ações. E na minha tese aqui, a minha tese, né? Eu pontuei quais seriam essas ações. Então, eu coloquei 3. Ele me pediu 3. Então, a adequação de recursos, a formação continuada da equipe escolar e a parceria da família com especialistas são fundamentais para resolver esse problema. Perceba que aqui eu tenho praticamente o meu texto. Ó. Daqui em diante, eu já vou desenvolver cada açãozinha dessa aqui nos próximos parágrafos, certinho? Então, vou marcar aqui de azul essas partes para vocês entenderem. Ó, essa primeira parte aqui, ó. Pronto. Daqui para cá, tudo isso aqui em azul é a minha explicação da situação, né? Estou meio que apresentando para o corretor ali do que se trata a minha discussão, certo? Essa minha parte aqui agora são as ações, ó. Vou deixar aqui nessa corzinha aqui, pronto. Então, aqui são as ações que eu pontuei. O legal é que você vai desenvolver cada uma em parágrafos diferentes. Então, pronto. Aprendeu a fazer isso aqui? Você tem o texto na sua mão. Carro-chefe aí. Essa aqui é a sua introduçãozinha. Beleza? Então, basicamente, ela deu aqui em média 6 linhas, né? Ó. Tá perfeito. Certo? Então, aqui nossa introduçãozinha concluída. Com sucesso. Né? Se eu poderia colocar aqui, seria apresentar a situação, né? Vamos colocar aqui uma formulazinha aí. Seria o procedimento, né? Ó. Apresentação da situação, resumida, né? Apresentação. Deu uma da situação. Resumo, né? Um resuminho. Mais o que? As ações. Mais, colocar, pronto, mais as ações propostas. Pronto, pode trabalhar com essa estrutura aí, ó, já era. Fica muito de boa, texto leve, mas as ações propostas. E aí, tudo isso em 6 linhas, né? A média, né?
Vamos dizer, eu não gosto muito de trabalhar com linha porque depende muito da proposta, né? Mas digamos que isso tudo dê 6 linhas mesmo, 6 linhas. Canetinha ficou pronto. Tranquilo? Pessoal, muito de boaça. A gente vai continuar na próxima aula. Vou salvar aqui o texto e a gente vai utilizar nos próximos parágrafos de desenvolvimento. Tranquilidade? Então é isso aí, gente. Até a próxima. A gente se encontra. Um forte abraço e vamos nós.